Fala pessoal, vamos lá? Mais uma vez aqui. E eu vou contar para vocês um pouco por que eu escolhi o Raval H6, o GT, né? Da linha PHEV, ou seja, que é plug-in, que tem eletricidade. Como eu digo aqui, é o meu carro elétrico com gasolina. Sim, na minha opinião, é um carro elétrico com gasolina. Embora a nomenclatura chame isso de híbrido, né? No caso do Raval, é muito mais um carro elétrico com gasolina. Eu vou explicar por quê. E isso fez toda a diferença também na hora de adquirir o meu Raval H6 GT. Bom, a linha Raval H6 são 3 modelos, né? O híbrido de fato raiz, né? O H6 PHEV, que já é também um elétrico com gasolina, e o GT, que é um elétrico com gasolina esportivo. E por que um elétrico com gasolina? Não tem nenhum carro ainda no Brasil hoje, híbrido, tá? Estou falando de carro híbrido, que ande 170 km somente elétrico. Nenhum carro. Por que isso é fantástico? Porque você consegue usar o carro na cidade, totalmente no elétrico, o tempo todo praticamente. Você consegue ter um custo zero, é isso mesmo, custo zero de gasolina com esse carro na cidade. Qual outro carro você lembra aí de cara, de cabeça, híbrido, tá? Híbrido, que faça isso? Nenhum faz. A maioria anda 40, 50, 55, 60 talvez, no máximo, tá? De elétrico na cidade, ou em qualquer lugar. E já entra na combustão, já entra na gasolina. A maioria deles. E qual é a maior reclamação que eu vejo dos donos desses carros? Que eles vivem escravos de um carregador elétrico. Eles têm que ter, obrigatoriamente, em casa ou em algum lugar de fácil acesso, um carregador elétrico para poder andar de fato no elétrico. Por quê? Porque muitos reclamam, eu já falei com vários proprietários de carros nesse sentido, que os 40 km voam, ou os 50 km voam, que parece que ele nem carregou, quase. Se gasta muito rápido e muito fácil. Até porque, quando a empresa fala que ele anda 40 km ou 50, por exemplo, no elétrico, você sabe que depende da sua cidade, de como é o seu relevo, se tem subidas e descidas, aclives e declives, esse carro vai andar menos que isso. Se fala 50, vai dar 40. Se fala 40, vai andar 30. Agora, se a sua cidade é plana, totalmente plana, talvez seja mais fácil chegar nesses números. E para o Raval H6 PHEV ou GT é a mesma coisa. A gente fala em 170 km só no elétrico. E eu chego nesse número, porque a minha cidade é plana, é tranquila de andar. Eu chego toda semana nesse número exato de 170 km somente na cidade. Sabe quando eu coloco gasolina? Quando eu vou viajar. Só, praticamente. Eu fiz um vídeo recente de quanto eu gastei até agora, de um cálculo de consumo, né, de gastos. E ali eu explanei que quando eu gastei gasolina foi por quê? Porque eu tinha que ter alguma coisa de gasolina no tanque e porque eu fui viajar. E até naquela ocasião, faz o que, 1 mês e meio, 2 talvez, eu ainda falei que eu parava toda uma vez na semana para colocar eletricidade, né, para carregar a eletricidade. Porque eu consigo andar a semana inteira com 170 km na cidade, ia onde eu queria e voltava e assim por diante. Hoje, eu já estou parando no posto elétrico, pode-se dizer assim, para carregar, eletrificar o meu carro, num tempo de uma semana e meia até 2, está durando já essa autonomia. Por quê? Porque quando eu peguei o carro, eu estava muito empolgado com o carro, muito feliz com o carro, igual ainda estou. Só que no começo é muito mais afoito, né? Muito mais novidade. Então eu queria muito sair com o carro. Tudo era motivo para eu sair com o carro, para testar o carro, para sentir o carro, porque o carro é gostoso de andar, porque o silêncio, a autonomia mesmo é violenta. Então eu estava saindo muito mais. Agora eu saio um pouco menos com o carro na cidade. Então agora eu consigo carregar o carro uma semana e meia eu carrego um carro, às vezes 2 eu carrego um carro e ando tranquilamente só no elétrico. O que me dá uma economia absurda, embora o foco desse carro nem seja tanta economia, né? Mas é um diferencial incrível, que eu sempre quis ter um carro que fosse elétrico de fato. Eu nunca pensei no híbrido, né? E a primeira vez que eu vi um anúncio do Raval, né, foi no Mercado Livre,
Eu dei até risada, falei, não vou comprar um carro nunca pelo Mercado Livre, né? Eu nem me liguei se era chinês, se não era, isso um pouco importava para mim, né? E hoje, então, nada importa relativo a isso. Mas eu queria um carro que fosse praticamente elétrico. Aí quando eu fui entender o carro e ver qual era a descrição do carro, o que ele fazia, que eu vi que ele dava 170 km só elétrico, eu falei, opa, eis que temos um diferencial. Eis que existe aí algo diferente nesse carro. Ele anda 170 km só elétrico. De cara eu pensei, eu consigo ir para São Paulo e voltar, aqui de Santos, minha cidade, só no elétrico. E ao mesmo tempo, eu consigo, como é um carro que também tem gasolina, e viajar para longe sem me preocupar em ter qualquer lugar para reabastecer o elétrico. Aí na hora eu vi aquele estado e falei, meu, isso é o carro ideal. E não era só isso. Aí quando eu fui conhecer o carro, é tanta coisa no carro, tanta tecnologia, tanto desempenho, tanto motor, 0 a 100 em 4,8 segundos. E eu falei, olha, vamos ver esse carro. E aí foi toda a minha história, né? Que eu fui ver o carro, etc. Fui comparar com o meu, vocês já conhecem um pouquinho aí, quem já conhece a minha história. Mas o que eu quero dizer é, por que nós temos um carro elétrico com combustão? Por que eu não falo um carro híbrido também? Por que você fala, por que você fica nessa tecla? Só por causa da autonomia do carro? Não. E quando você usa o carro, embora tenha o botão lá, híbrido e elétrico, ele anda 100% do tempo no híbrido. E mesmo ele andando 100% do tempo no híbrido, ele está andando 100% do tempo, enquanto você tiver eletricidade, no elétrico. Ele não aciona a combustão. Ele só aciona a combustão, ele só vira um híbrido raiz, igual é o HEV, o H6 HEV, quando você passa de 140 km por hora, que no caso seria mais estrada, tá? Ou quando de fato está acabando a energia. Está com 3 a 5% ali e ele aciona a combustão. Nesses momentos únicos, ele realmente vira um carro híbrido raiz. Ou seja, ele está usando simultaneamente a energia e a gasolina. Tá? Então, são dois momentos raros. Quando você está com pouca energia, que chega nos 3%, aí ele aciona a combustão, ou quando você passa de 140 km por hora. Então, por mais que o teu botãozinho do carro seja o híbrido, seja lá no híbrido, botão acionado, o carro está andando 100%, na maioria do tempo, pelo menos, né, no elétrico, enquanto você tem o elétrico. Na cidade, você praticamente só usa o elétrico. Você não vê andar 1 litro de gota de combustível, tá, no seu marcador. Você colocou lá 60 litros de combustível, vai continuar com 60. Ele não muda para 59, ele fica no 60. Porque ele está sempre priorizando o elétrico. Então eu costumo até brincar que eu não sei para que tem muito botão lá de elétrico, de só elétrico. Porque não tem sentido nenhum. Na verdade tem um sentido único. Eu usei esse botão uma única vez até agora, estou com 4 ou 5 meses com o carro. Eu uma única vez cliquei no botão de só elétrico. Sabe quando? Quando eu acionei uma ferramenta que o carro tem, um negócio muito bacana, que é o modo alagamento. Para quando você entra em enchentes, está muito alagado, as ruas, isso é fantástico. Principalmente para quem mora em São Paulo, né, que tem muito alagamento, é muito, em outras cidades também, né? É muito legal. Porque acontece? Você está usando lá o carro, no modo elétrico. Você começa a ver que está alagando tudo, enchente, você aperta o modo alagamento. Nesse momento ele força o motor a combustão a trabalhar. Nesse momento ele liga a combustão junto com o elétrico. Ele força você virar um híbrido de fato. Por quê? Porque ele emite os gases do combustível dentro da tubulação, enfim, e não deixa entrar água. A principal função dele é rodar o motor a combustão, rodar ar e gás dentro da tubulação, escapamento, etc., para não deixar entrar água. Isso funciona perfeitamente bem. Só que eu usei isso uma vez em Balneário Camboriú, totalmente efetivo. Só que quando acabou a chuva, eu quis desligar, eu não sabia como desligar aquilo, como realmente, embora apertasse o botão lá de desligar essa função, eu vi que ele não retomou só para o elétrico, ele ainda continuou combinando os dois. Segundo informações, ia passar uns 5 minutos e ia fazer isso sozinho, ele tem um tempo de retomar ao elétrico, né? Mas, como eu quis me adiantar, eu não sabia dessa informação, eu fui lá e cliquei no elétrico. Naquele momento, o carro voltou a ser totalmente elétrico. Aí deu um tempinho, eu cliquei de novo no híbrido e o carro voltou normalmente a priorizar o elétrico, que o Gord já faria antes. Só usei o botão do elétrico essa única vez para praticamente tirar do modo de alagamento, que é onde ele força o híbrido de fato.
E o engraçado também é que às vezes eu vejo pessoas que tem o PHEV, né, que tem o Haval H6 PHEV ou GT, que fica questionando, pô, mas por que não entra a combustão? Eu queria que entrasse os dois juntos. Aí eu até brinquei no último vídeo também, falei, pô, então você queria comprar o HEV, não o PHEV, né? Quem quer ter o carro totalmente híbrido o tempo todo, trabalhando energia e combustível, e gasolina, aí você tem que comprar o HEV raiz. O HEV raiz é um híbrido raiz. O PHEV e o Haval GT são carros elétricos com gasolina. E por que é fantástico isso, né? Porque você pode viajar. Você pode viajar tranquilamente e quando acabar a sua energia, você vai ter gasolina para andar quanto você quiser, parar num posto de recarga quando você quiser botar mais energia. Isso é sensacional. É a combinação perfeita de estrada e cidade. Você tem um carro praticamente elétrico na cidade o tempo todo, gastando zero de gasolina, zero, totalmente zero, só precisa ter um lugar para recarregar, né? E você tem um carro que quando você vai viajar, você pode usar combustão, você pode usar gasolina. Ele aciona a gasolina quando você acaba a sua eletricidade. Então, eu tinha que destacar esse ponto, muita gente me perguntava isso, por que eu chamava o PHEV de um carro elétrico com gasolina? Mas é por isso. Não há momento em que ele seja... Não há muito momento, vamos dizer assim, onde ele seja um híbrido de fato. Né? Os momentos são estrada, quando acabar a eletricidade, ou quando você andar a mais de 150 km por hora, ou quando estiver acabando de fato a energia. O resto, você tem um carro totalmente elétrico na cidade, o que é sensacional, e pode viajar com ele, que quando acabar você tem gasolina também ali para complementar, para te ajudar. Outra coisa que eu ia falar também aqui, alguém pode perguntar assim, poxa Guto, mas para você ter um carro totalmente elétrico, você tem que ter comprado aí um wallbox, tem que ter comprado um carregador. Posso ter feito isso, eu poderia ter feito isso, melhor, hoje, poderia ter feito isso, mas não fiz. Eu particularmente tenho muito próximo da minha casa pontos de carregamento elétrico muito bons realmente, onde eu pago R$29, R$34 na pior das hipóteses, dia de semana, 29 final de semana que tem a promoção, para parar o carro lá e carregar, né? Então eu particularmente não tive nem esse gasto de um wallbox. Talvez futuramente eu queira colocar, talvez, mas não é o caso agora. E tem gente que coloca sim, a gente coloca o wallbox, tem aí o gasto de R$4.000 em média hoje, vai, com o wallbox, e tem a comodidade na sua casa, na sua garagem, na sua casa, 100% de tempo lá para carregar a hora que quiser o elétrico. É melhor ainda, é mais bacana ainda, tá? Mas volto a falar que o custo é ínfimo, né? É muito pouco, é muito bacana, além de toda a agilidade, toda a falta de barulho que o elétrico tem, é muito legal. Então, pessoal, só para retocar, reforçar e ressaltar aqui uma das maiores qualidades do Haval H6 PHEV e GT, que é a parte elétrica, onde na minha opinião, sim, eles são carros elétricos com gasolina, tá? Outra pergunta que se faça agora rapidamente para mim, só para eu vou lembrando, eu vou querendo falar. Ah, Guto, por que você não comprou um carro elétrico então? Porque aí eu não posso viajar, né? Infelizmente hoje, os carros elétricos são que tem maior autonomia aí hoje, mais ou menos no mercado, a média é de 400 a 500 km de autonomia, a média que eles têm, né? Aí viajar para qualquer lugar aí de 400 mesmo quilômetros, por exemplo, de distância, você já fica com muito medo, né? Muito medo mesmo, de não ter onde recarregar. Você sabe que quando falar 400 km, ele nunca roda isso na estrada, vai dar sempre menos, 300 e pouco. Então você tem que fazer toda essa conta. Eu já falei isso em alguns vídeos também, mas o carro realmente, de fato, 100% elétrico, por enquanto, ainda não dá para ter se você quer viajar. E aí o Haval cai que nem uma luva, sensacional para viagem, uma performance absurda e sensacional para a cidade no custo zero. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Avaleiros Brasil, tamo junto. Dia 27 agora no Garagem 55 da Moca. Valeu, tchau, tchau.